ao programa Viva a Vida dessa semana. Um prazer ter você aqui conosco. Hoje nós vamos entrevistar a Carolina Mello. Ela é psicóloga, ela é CEO da Milclean e é presidente da ABRH São Paulo, Vale do Paraíba. É uma mulher multifacetas, gente, porque ela é assim multiversátil. Aliás, todas nós mulheres somos, mas essa é especial. Vamos conversar um pouquinho com ela. Carol, obrigada, viu, por você estar aqui conosco. E só por uma questão aqui jurídica, porque eu não posso deixar passar, né, gente? Lógico. Você autoriza a sua divulgação de imagem e voz na TV, no YouTube, tudo que você precisar, nas redes sociais, Instagram, lista de transmissão, tudo. do WhatsApp, sim, né? Tá tudo liberado. E outros. Muito bem, ó, essa mulher é ótima. Carol, você está participando do livro Mulheres do Vale, que é uma obra inspiradora, gente. É formada por mulheres, né, de coautoria com várias mulheres do Vale do Paraíba e que contam as suas histórias. Mas você, além de estar participando desse livro, você está passando de outros livros também, né? Como é que é isso? Então, na verdade, eu falo assim, acho que é bem típico de mim. Quando aparece uma coisa, já vem um monte. E eu não sei falar não para as oportunidades. Nem devo, né? Eu brinco assim, o cavalo branco tá passando. Se você não montar, outra pessoa monta. Então, monta você, depois você vê o que faz. É isso mesmo. O Mulheres do Vale foi um convite da Ângela, assim, que só tem mulheres maravilhosas. Eu conheci você através dela. Edilé, que veio depois. Né? Ela escolheu a dedo mesmo. Escolheu. E então é uma honra estar nesse livro. Junto com ele, veio o convite de uma outra pessoa que chama As Donas daí é o P... hashtag, não sei o que, toda. Não falar a palavra, né? Sim. Que também é um livro que fala sobre mulheres, e são as mulheres que são as multifacetas. Mulheres guerreiras, independentes, que são mães, que são esposas, que são donas de casa, que são empreendedoras, são profissionais, são CEOs de empresa e que fazem nem a gente sabe como que a gente consegue, né? Eu me pergunto, eu falo, não tem muito segredo, faz. E o outro é sobre Enneagrama, que é uma ferramenta que eu estudo bastante também, que não trabalho com Enneagrama, não sou terapeuta, né, mas me ajuda na minha vida e eu uso muito na Milclean também a ferramenta. E aí eu vou falar como que é ser uma filha tipo 7. Eu vou falar como filha. Muito bom, olha que interessante. Mas você é psicólogo, a sua área de formação é psicologia, né? Conta pra gente um pouquinho, você chegou a atuar nessa área, você usa esse conhecimento para o seu dia a dia? Eu nunca atuei como psicóloga, só na faculdade. Eu sempre me especializei em pessoas, então eu sempre fiz muitos cursos, eu tenho formação de coaching aqui, fora do Brasil, mas assim, eu já fui coach, atendimento individual foi como coach, nunca como psicóloga. Lógico que a psicologia me ajuda muito na minha vida, né? Porque a gente lida com gente o tempo inteiro e lida com a gente também, né? Então, isso me ajuda bastante, a minha formação como psicóloga. Mas atendimento clínico nunca, mas um dia eu pretendo atender sim. Mas eu acho que quem faz a psicologia, eu brinco o seguinte, que todo mundo quando nasce devia ganhar um advogado e um psicólogo de presente. Porque esse mundo seria muito melhor, as pessoas seriam muito mais bem resolvidas, conheceriam mais os seus direitos e deveres. Olha, eu acho que o mundo seria bem melhor. E o mediquinho vai bem também, né? Pra ajudar a gente nas doenças. O mediquinho também faz bem, né? Eu falo, médico, psicólogo e advogado, é sempre bom ter por perto. Eu posso falar que eu tenho um em casa, então tô feliz. Eu também tenho, meu cunhado então já tô no meu pacote. Ajuda bem, né, gente? Ajuda. Mas isso te ajuda a gestão de pessoas, até como CEO da Milclean? Nossa, ajuda muito. Eu acho que o principal, eu digo que hoje a gente fala muito de soft skills, né? E vem muito, né? Não precisa ser psicólogo, mas eu acho que hoje o que a gente vê que, principalmente nesse momento que a gente está da pandemia, que o que mais está valendo, muito mais do que competência técnica, são as nossas competências comportamentais, né? Que assim, a sua forma de você lidar com as adversidades, a sua resiliência, a sua facilidade de se adaptar ao novo, porque o mundo está de cabeça para baixo. Tá. E eu acho que nessa fase, principalmente de pandemia, né, Carol, as pessoas acabam que
surtando um pouco, não é não? Muitos surtaram, né, gente? Eu estava conversando com a Edneia nos bastidores aí, que está aqui. Eu acho... Todo mundo ficou muito pior no começo, né? Eu me adapto muito bem à mudança. Então, assim, no começo eu dei uma cambaleada, mas eu fiquei ali firme. Agora, para mim, tá mais difícil, porque agora eu tô perdendo pessoas queridas. Entendi. E eu acho que a esperança também, você vai nutrindo ela, nutrindo, e parece que a coisa não acaba. Então, parece que é aquele desalento, né? É triste. Agora vem a tristeza, a gente tem que lidar. Porque eu acho que, assim, lidar com o novo, quando não tem perdas emocionais, assim, mas não perdas de pessoas que a gente ama, né? Agora, quando existem perdas, lidar com o luto, que uma hora a gente sabia que ia chegar nisso, né? E uma coisa é você ver pessoas partirem de longe, né? Pela televisão, não sei quantos mortos. Outra coisa, dentro da empresa, um funcionário queridíssimo, sabe? Então, isso é algo muito novo para todos nós, muito doído, né? Mas eu tenho visto muitas pessoas em desamparo, sabe? O tal do desamparo aprendido, né? Então, para quem não sabe, é aquela pessoa que tenta, tem muita esperança e nada dá certo e nada resolve, e ela vai ficando cada vez mais passiva, vai deixando de tentar, né? E vai ficando cada vez mais ansiosa. Eu acho que é isso que está acontecendo com todo mundo. E aquela que leva a vida, tô indo. Só que as pessoas estão indo já há mais de um ano, né? Pois é. E parece que a coisa não acaba. Ou a gente tem resiliência para se adaptar e realmente esperar que isso vai perdurar por mais uns 2, 3 anos. Eu já estou pensando assim. Eu também já estou tentando lidar com essa situação dessa forma, né? Mas é o que eu falo, né? Que daí eu digo que é o poder da resiliência e o poder de você se reinventar, né? De recomeçar, né, Eu falei Carol? ontem, eu estava conversando com meu pai, que por acaso é meu chefe, né? E eu falei, pai, a gente está em maio de 2021, né? Até ele falou, maio, mês 5. Eu falei, pai, você não tem noção do tanto de coisa que eu já fiz esse ano. Aí ele falou assim, o quê? Daí eu fui falando. Falei, pós-graduação nisso, especialização naquilo, porque eu inventei ainda de fazer coisa de cavalo. Comprei uma clínica de estética, estou trabalhando na Milclean. As redes sociais, Rede social que demanda tempo. Gente. E daí, quando vê, eu falo assim, se a gente... E ainda é mãe, você tem dois meninos, dois né? amendoins, Pietro e Mateus, meus 2 filhos. Coisa Crio linda. praticamente sozinha, porque eu sou separada, o meu ex-marido mora em São Paulo, então assim, ele é um pai maravilhoso, eu não posso reclamar, mas o dia a dia é meu, presente, né? O dia a dia é meu, não tem jeito. E eu vejo nas redes sociais, ela apresenta sempre os filhos, são as graças, né? São muito lindos, muito lindos. Trabalho 24 horas por dia, filho é 24 horas, né? É isso mesmo. Mas como é que é trabalhar numa empresa familiar, Carol? Olha, o maior desafio é lidar com a família. O desafio é ter um pai chefe, né? E o meu pai, ele é extremamente exigente, então ele é uma pessoa que... Ele não dá moleza, porque nada, você é filha. Menos que Aliás, eu acho que acaba exigindo mais. Ele exige mais, no começo ele exigia até um pouco mais, mas depois ele viu que se ele me prendesse muito, ele me perdia. Entendi. Então, eu já... Conhece a filha que tem. Conhece a filha que tem. Então eu falo, pai, eu trago o resultado, mas eu não gosto de ser controlada. Então, assim, esse negócio de alguém me controlando, onde você tá, pra onde você vai, porque deixa eu te mostrar os resultados e me deixa. Daí, acho que eu sou a única que ele deixa. Importa também, né? O resultado acho que eu sou a única da empresa que ele deixa. O resto é ali a risca, sabe? Com horário. Porque, assim, eu acho... Para mim é gestão por resultados. E você sabe mais do que ninguém, as gerações anteriores, eles são muito assim, de horário, pontualidade, tem que começar 8, tem que sair tal. Organizados, sistemáticos, né? Uma hora de almoço, e eu sou muito comercial também. Então eu falo, comercial não tem muito horário, né? Não tem, você vai jantar pode. uma hora, outra hora é café da manhã, outra hora é evento, é almoço. Então, o desafio é esse, mas eu aprendi, eu me dou muito bem com meu pai. E eu acho que quando a gente aprende a respeitar quem foi o fundador, que tem todo um legado, tem toda uma experiência, e aprender com essa pessoa e não querer ser melhor, entender que existe uma complementariedade. Espaço, né? Exatamente. O segredo é esse. Ele sabe que eu consigo levar a inovação, que ele não consegue porque ele não é do meio. Então, toda a parte de tecnologia, informação, novidade, ele permite que eu coloque lá.
E ele fica com a questão da experiência, do legado, Administração, da administração, né? tudo isso. Eu acho que é uma excelente junção, né? Vocês convergiram para o crescimento da empresa. Mas Cada foi um na sua processo, área. viu? Não foi facinho, não. Com certeza, né, gente? Mas é aqui um bom exemplo para outras pessoas que estão aí tentando trabalhar conjuntamente com a família e empresas familiares. É porque alguém tem que cuidar do negócio, né? Não tem jeito. Você acha que o respeito com o espaço do outro é o grande... É o primeiro passo. É o primeiro passo, com certeza. Agora, você está diretora da ABRH Vale. O que é isso e como que é esse desafio para você? Então, a Associação Brasileira de RH é uma associação sem fins lucrativos, né? E que ela tem no estado de São Paulo inteiro. Eu represento ela aqui no Vale do Paraíba. O que é? São profissionais de recursos humanos que se reúnem para discutir os diversos temas de pessoas, né? De gestão, de RH e etc. Então, é um momento de networking, de troca de conhecimento. E assim, a gente começou há 5 anos a BRH aqui do Vale. E desde lá eu tô tocando, mas esse ano é meu último ano. O ano que vem muda a gestão. Eu vou continuar, claro. Mas é um super aprendizado e o que mais... Já faz 15 anos que eu tô na BRH. Antes eu era da de Campinas. Então, assim, o que mais traz para mim de benefício, o maior presente, são as pessoas que eu conheci lá, sabe? E para participar, tem que ser convidado? Existe uma associação, você paga uma anuidade, que é 300 e alguma coisa por mês. Por mês nada, por ano, desculpa. Olha, falei errado, muito por bom, ano. hein, gente? E daí a gente... você participa dessa comunidade e tem muitos eventos, tem congresso, e quem é associado geralmente é tudo gratuito. Olha que beleza. E, Carol, agora com relação às redes sociais. Que a Carol, ela é um fenômeno nas redes sociais, gente. É uma delícia, eu a sigo no Instagram, ela tem muitos seguidores, ela é sempre entrevistada, ela é realmente uma pessoa que tem muito conteúdo e que agrega na vida das pessoas. Porque eu acho que o mais importante das redes sociais é você levar alguma coisa que agrega na vida. Eu acho que a rede social, para mim, eu não trabalho como blogueira, então, assim, é hobby mesmo, eu gosto. E o meu verbo, você acabou de falar, é agregar. É o verbo da minha vida. Então, tudo que eu acho que vai agregar positivamente, eu falo na minha rede social. Tanto como um bom dia, com um sorriso, dizendo assim, gente, vamos agradecer pelo sol, vamos agradecer pela vida, olha quanta gente que está morrendo. Isso é maravilhoso. E eu recebo muito feedback, assim, obrigado pelo seu bom dia, eu fico esperando só o seu bom dia. As pessoas estão muito carentes, Virgínia. É verdade. As pessoas estão muito carentes. Nesse momento que a gente está vivendo, mais ainda. Eu acho que também transmite o acolhimento, não é, Carol? É tipo assim, tem alguém aqui, né? Porque a rede social, do mesmo jeito que aproxima as pessoas, também afasta. E eu brinco, como eu não trabalho com a rede social, as pessoas que eu vejo que não vai me agregar em nada, eu bloqueio. Eu sou bem simples. Bloqueio, falo, não sou obrigada. Porque tem as pessoas que estão lá só para te colocar para baixo. Então, assim, qualquer sinal, eu falo, gente, não tem porquê, preciso né? disso, né? A gente consegue bloquear as pessoas na vida, no nosso dia a dia, também bloqueia. Na vida presencial. Você não é obrigada a conviver com quem você não quer. De jeito nenhum. Então, e na vida digital, mais fácil E a gente ainda. tem que ter pessoas por perto da gente que nos façam bem. Isso mesmo. E assim, impossível se agradar a todos. Sempre vai ter aquela pessoa que não quer, que não gosta. A gente não gosta de todo mundo, porque todo mundo vai gostar da gente. Não é, Carol? Nem Jesus Cristo agradou a todos, não é verdade, gente, que dirá a gente. Né? Carol, agora para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, principalmente nesse momento, e deixasse aqui a sua rede social para que as pessoas possam começar a te seguir, quem ainda não te segue, para te conhecer melhor. A minha rede, o Instagram é Carol Melo, com 2 L's, 20 Feve, de 20 de fevereiro. O recado que eu dou é que nesse momento que a gente está vivendo, é que a gente realmente viva e saiba viver. Porque eu falo que o meu verbo é agregar. Agregar o quê? Quem? Quando? Agregar na vida das pessoas de forma positiva, de forma alegre, mostrar que a vida está aí, que ela tem que ser vivida da melhor maneira, que a nossa vida é um sopro e que a gente precisa viver o presente, porque o presente já nem existe mais. Então, vivam hoje
intensamente e que eu vou dizer para vocês, o trabalho de viver intensamente, de viver empurrando com a barriga é o mesmo. Então, opte sempre pela vida. E agradeça sempre, porque eu falo que o que tem de mais importante na nossa vida é a gratidão. Agradecer pelo dia de hoje, agradecer pela pessoa que você é. E se amar por isso. Sim, e agradecer a Deus, né? Carol, muito obrigada. Que Obrigada delícia a você aqui, viu? Gente, essa é a Carol Melo e a gente já retorna. Vou falar aqui com outra grande mulher. Nos aguarde. Agora, vamos conversar com a Edneia Renault. É uma mulher maravilhosa que tem muito para acrescentar nas nossas vidas, porque ela tem muito conhecimento, vai compartilhar aqui conosco. E ela é diretora executiva da Companhia de Desenvolvimento Humano, CIA-DH. Falei certo? Falou certíssimo. Muito bom. Edneia, muito obrigada por você estar aqui conosco, por disponibilizar um pouco do seu tempo, não é verdade? Para compartilhar conosco aquilo que você sabe, isso é muito importante. Eu que agradeço. E eu preciso perguntar se você autoriza a divulgação da sua imagem, da sua voz aqui, não só na TV, mas também no YouTube, nas redes sociais, nas listas de transmissão do WhatsApp e outras formas, né? Super autorizo. Tudo bem? Tudo ótimo. Estamos agora de acordo, gente, com a LGPD, hein? Que a gente sabe, aqui na TV realmente é público, é jornalístico, educativo, nem seria necessário, porque é um dado sensível, imagem e tudo mais. Mas a gente vai divulgar também em outras redes sociais. Por isso é importante a gente pedir essa autorização, né? Você trabalhou muitos anos como executiva de recursos humanos em empresas nacionais, internacionais. E, na sua opinião, qual o maior legado que você deixou, Edneia? Que pergunta maravilhosa. Você não podia começar melhor. Então, Virgínia, na verdade, eu comecei na área de recursos humanos, comecei a trabalhar com 14 anos, bem cedo, né? E com 18 anos eu recebi um convite para trabalhar na área de recursos humanos. Na verdade, ao certo, não sabia o que era RH, mas falei, deve ser bom para mim. E aí eu decidi que deveria ir. E desde então, eu tenho mais de 32 anos dentro da área de recursos humanos. Então, assim, é uma jornada muito grande, Uma né? jornada Uma experiência. mesmo, é uma vida. Nesse período de 32 anos, somente 7 meses que eu fiquei desempregada. Então, é uma história dentro de grandes empresas multinacionais, empresas nacionais. O que eu posso dizer para você do meu maior legado nessas empresas é o seguinte, quando você trabalha na área de recursos humanos, basicamente você trabalha com capital humano. São pessoas, né? E você ter a certeza que você impactou na vida dessas pessoas. Porque a área de RH é a mão amiga que ajuda as pessoas a desenvolverem as suas carreiras dentro das organizações. Né? Então, quando você está participando de um programa de trainee, de um programa de estagiário, de um processo seletivo, ou até de um programa de desenvolvimento da liderança, você está impactando na vida das pessoas. Você está transformando a vida das pessoas para que elas possam crescer, se desenvolver na sua carreira. Então, eu acho que o maior legado que um profissional pode deixar de recursos humanos é o impacto que ele tem na vida das pessoas para que ele possa crescer e se desenvolver profissionalmente. Gente, que lindo, porque descobrir as competências e habilidades das pessoas deve ser muito lindo e poder atribuir isso a um crescimento profissional. Com certeza. Né? Gente, vamos falar dessa fantástico. pandemia, por exemplo? Pois como não, o RH vamos está lá. sendo solicitado, né? Hoje o RH é o protagonista de todo esse momento que a gente está vivendo, porque ele tem que cuidar do patrimônio mais importante da organização, que são as pessoas. Sim. Então, o RH ele tem um papel fundamental para poder fazer com que realmente as coisas aconteçam da melhor forma possível. Agora, com relação, por exemplo, ao home office, né, a saúde mental, inclusive, das pessoas que trabalham em home office, a gente sabe que está sendo aí bem complicado.
E para a empresa também, agora com a lei, né, que a grávida não pode trabalhar presencialmente, Sim. tem que ir para home office ou tem que pagar, porque ela fica à disposição da empresa, ela não vai deixar de receber. A questão dos atestados médicos, né, a questão até do contrato de experiência e o atestado médico, como é que faz? Não deve ser fácil. Você imagina como é que é para o RH lidar com tanta mudança? É muita E coisa. o quanto isso impacta no ambiente de trabalho. Porque você está mudando a todo momento, né? Então, você tem que estar do lado das pessoas que trabalham nessa empresa, apoiando nessas mudanças. Então, o RH ele é fundamental. E é assim, uma curiosidade minha. Como é que faz para ficar entre o funcionário, que tem o direito dele, e o empregador, que também tem o seu direito, por exemplo, na hora de aplicar uma cláusula disciplinar, uma punição, por exemplo. Como é que fica o RH nisso? É verdade, eu já passei por isso, muitas né? vezes, como gerente de recursos humanos. Olha, eu digo que o que é tratado não é caro. Então, como a gente tem as leis e elas são bem claras, eu acho que ou através das políticas internas da companhia, que muitas empresas têm código de conduta dentro das suas empresas, ou perante a lei, né? Que você aí é uma sábia conhecedora do assunto. Então, para o funcionário, ele precisa entender que o mundo tem regras. Até no nosso condomínio que a gente mora, tem regras. Então, quando uma empresa ela segue as regras e as regras são claras para todo mundo, eu digo que as pessoas sentem prazer de trabalhar nessa empresa. Sim. Entendeu? Então, não é a política de acordo com a cor dos olhos, mas a política que é importante para aquele ambiente de trabalho. Agora, eu vou explorar um pouquinho o conhecimento dela aqui para nós, né? Eu já saí aqui do script, tá bom? Ótimo, eu adoro! Quando a empresa tem um regulamento interno com orientações para determinadas situações e quando tem um contrato de trabalho personalizado, onde já tem ali quais as atividades da função, até a questão do dever de cooperação, se eventualmente precisar fazer alguma atividade fora daquela função, as cláusulas disciplinares, a política de tolerância, fica mais fácil de trabalhar, não fica? Muito mais fácil. Por isso que o jurídico, eu digo que o RH não vive sem o jurídico. O jurídico não vive sem o RH. Por dentro de uma quê? empresa, Porque gente. eles são irmãos siameses, né? Eles precisam um do outro. Sem a área jurídica dando um suporte para a área de RH, fica muito mais difícil administrar essa empresa. Porque a gente sempre fala o seguinte, que trabalhar com prevenção É a melhor forma. melhor forma. E o empresário, muitas vezes, ele acaba só apagando incêndio, só procura o advogado quando já tem ali a ação, a reclamatória trabalhista em andamento, quando ele é notificado ou pelo fiscal do trabalho e tal. Mas é muito importante que já faça esse trabalho de base para evitar tudo isso e para que o ambiente de trabalho também fique melhor, não fica mais harmônico e saudável. Sim. E a empresa que não faz isso, Virgínia, realmente ela sofre muito, porque ela sofre uma penalidade muito grande depois com os processos. Sim. Por quê? Porque ela acabou não trabalhando na prevenção. Né? O impacto disso, né? O impacto disso é muito grande no ambiente de trabalho. Eu falo até com relação ao próprio ambiente de trabalho, por exemplo, o atraso. Vamos colocar aqui um exemplo. O funcionário costuma sempre chegar atrasado. Né? Pela CLT, 5 minutos é permitido, mas não todo dia, você concorda, né? E isso vai contaminar o ambiente de trabalho, você concorda? Sim, claro. E aí, se o coleguinha pode, eu também posso. Se a política de tolerância da empresa permite aí 3 vezes por semana a pessoa atrasar 15 minutos, quer dizer, então todo mundo pode. Quanto isso reflete na produtividade da empresa. Então, são essas pequenas coisas que o trabalho de prevenção faz parte, né? Sim, com Mas vamos certeza. voltar aqui. Mas olha só como é legal, gente. A gente vai aprendendo sempre, né? Você vai participar do livro Mulheres do Vale, a convite da Ângela Lima, né? Sim. Conta um pouquinho pra gente da sua história, o que vai ali, o que você vai mostrar nesse livro para inspirar todas nós mulheres. Bem, primeiro, foi uma oportunidade imensa, né? Quando a Ângela me fez o convite, a Ângela Lima, para participar desse livro, que são as mulheres empreendedoras. E esse livro nasceu da ideia porque em 2019, mais ou menos, a Ângela tinha uma pessoa que ela conhecia muito, que era uma executiva e que, infelizmente, essa executiva de recursos humanos veio a falecer. Foi, né? ela Foi uma estava história com muito câncer, triste. né? Foi. E a Ângela prometeu que isso não iria mais acontecer, ou seja, deixar uma mulher que a sua história morresse sem ser conhecida. Então, foi aí que nasceu a ideia desse livro maravilhoso, que são histórias de mulheres
Você está nesse livro, né? Eu estou, somos coautoras desse livro. Uma pequena participação. E quando eu comecei a escrever esse livro, eu falei assim, gente, o que eu vou escrever? Você acha que você não tem história para contar, não é? Mas depois você vai vendo e fala assim, gente, a minha história é linda, eu tenho muita coisa para contar. E depois eu falei, nossa, eu não vou conseguir escrever 13 mil caracteres. Na verdade, eu tive que reduzir os caracteres para poder entregar, porque na verdade você descobre quanta coisa. Então, basicamente, eu vou estar falando nesse livro sobre escolhas. Porque eu acho, Virgínia, que a todo momento na nossa vida a gente está fazendo escolhas. Você teve que fazer muitas escolhas. Muitas escolhas. Tem alguma escolha que tenha marcado muito a sua vida? Tem. Foi quando Pode contar eu pra morava, gente? posso contar. Eu morava aqui no Vale do Paraíba e foi a primeira vez que eu vivi meu desemprego e eu recebi um convite para sair do estado de São Paulo e morar no Rio. Na verdade, eu nem sonhava em trabalhar no Rio de Janeiro. Mas eu estava desempregada. A sua cidade natal é qual? A minha cidade natal é São José dos Campos. São José. E eu imaginava assim, não, o emprego máximo Taubaté, Caçapava, e de repente veio uma oportunidade de mudar de estado. E eu acabei aceitando, porque todo mundo tem uma mentora, e eu tenho a minha mãe, que é a minha mentora, e ela, minha filha, vai conhecer essa oportunidade, e depois você volta. Isso está no meu livro, tá? Vocês vão ver que está bem bacana essa história no livro. E eu aceitei o convite de ir trabalhar no Rio de Janeiro, parece que é perto, mas é uma mudança. E eu fiquei 5 anos lá. E quando você sai do convívio da tua família, você perde muitas coisas. Perde. Sabe? Você perde as festas, você perde o convívio, você perde o contato com os teus amigos. Mas foi uma experiência maravilhosa na minha vida. Valeu eu a pena. voltei muito mais rica no sentido de aprendizado, de conhecimento. E assim, deixei grandes amigos no Rio de Janeiro. Então eu digo que a vida vai levando você, né? E foi um momento que eu dei um salto muito grande na minha carreira profissional também. E se eu não tivesse feito isso, eu não teria tido a oportunidade de crescer profissionalmente. Diné, agora para a gente finalizar, porque já acabou. Ah, é incrível, que é incrível como pena. passa rápido, mas a gente volta, Que ótimo. Opa. E eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem para todas as mulheres que estão nos assistindo e para os homens também, né? Eu acho que você tem aí muita bagagem, já trabalhou com muitas pessoas, muita gente, de gente para gente, e pode, de repente, agregar aí muita coisa na vida de quem está nos assistindo. Legal. Olha, o que eu diria para as pessoas é o seguinte, a vida nos traz muitas oportunidades. Então, se você ficar atento a essas oportunidades e não deixar essas oportunidades passarem, você vai ter aí um grande salto na sua vida pessoal ou profissional. E quando precisarem de um apoio, procure um profissional de RH, né? Seja ele dentro da sua empresa, seja um prestador de serviço, porque o profissional de RH ele tem todas as condições de ajudá-lo nesse processo de desenvolvimento pessoal e profissional. Muito lindo. Legal. Gostaram? Valeu, né? Obrigada. Diné, obrigada, viu, meu amor? Eu que agradeço pela oportunidade. Vamos marcar uma outra vez para você vir com mais Voltarei. tempo. E no próximo bloco, conversaremos com mais uma mulher maravilhosa. Fica aí que a gente já volta. Agora eu vou falar com a Renata de Almeida Fernandes Nascimento. Ela é RH Business Partner. Gente, a mulher é tudo de bom. Vamos conhecê-la um pouco melhor. Renata, obrigada por você estar aqui conosco, por disponibilizar o seu tempo para compartilhar conosco aqui um pouco do seu conhecimento. Cada um que vem aqui, cada convidado que vem aqui, ele agrega nas nossas vidas, porque ele divide conosco o seu conhecimento, a sua vivência, a sua experiência de vida para somar nas nossas vidas. Então, por isso que é importante. Muito obrigada de você ter vindo, viu, Renata? Renata, você tem uma história de vida muito interessante, filha única, pais muito humildes, residia no interior, em Cunha. Qual o peso que a educação teve na sua vida? Já vamos começar com uma pergunta robusta. Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite. Eu me Obrigada. sinto muito feliz de estar aqui hoje com você e com vocês aí do outro lado.
E feliz em poder compartilhar um pouquinho da minha vida, um pouquinho da minha história, né? Como você comentou, eu nasci em Cunha, né? Uma cidade que hoje é conhecida, mas há 30 anos atrás não se falava não tanto. falar quantos anos Não atrás. se falava tanto. Denuncia a nossa idade. Né? E de uma família humilde, né? Então, meus pais sempre me falaram desde pequena que a maior herança que eles poderiam me deixar era a educação, era o conhecimento, né? E Uma eu grande cresci, verdade, e eu né, cresci Renata? ouvindo isso, né? E mesmo com toda a dificuldade que a gente tinha naquela época, né? Na época não existia nem colégio privado, né? Naquela cidade, e mesmo se existisse, a gente não ia ter condição de bancar, né? Meus pais não teriam essas condições. Mas minha mãe desde sempre falou, olha, vai estudar, né? Talvez porque eles também não tiveram essa oportunidade, né? E gostariam que eu tivesse, né? Sim. Era o que eles poderiam me oferecer Certo. como pai e mãe, né? Então eu cresci com isso e fui estudando lá mesmo, né? Com o recurso que a gente tinha. E eu fui alfabetizada muito rápido, porque a minha mãe, depois de uma certa idade, ela não tinha estudo, ela terminou o estudo, né? Foi estudar depois. E ela usava o que tinha em casa para me ensinar, né? Antes de colocar na escola. Então, gibi velho, revista velha, né? Então, eu cresci escutando sempre as mesmas histórias, mas foram essas coisas que acabaram acelerando o meu aprendizado também, né? Mas depois, na sua adolescência, você conseguiu, até onde eu sei, né? Porque eu já conheço um pouquinho da história da Renata, você conseguiu uma bolsa numa escola melhor, particular, acho que em Guará, não foi? Isso, foi em Guará. E aí você deu uma alavancada no seu conhecimento, né, próprio, no conhecimento de vida. Isso foi bom para você? Foi muito bom. Na época, quando eu já estava terminando o ensino médio, né, no último ano do ensino médio, eu falava, ai meu Deus, e agora, né? Eu quero continuar estudando, eu quero fazer uma faculdade. E meu receio era que o estudo que até então eu tinha recebido não me permitisse passar num colégio, numa faculdade que fosse, né? Exato, numa faculdade pública, né? Tinha que ser pública, sim ou sim, né? Porque eu não teria meus pais não poderiam bancar, né? E a minha mãe, nas andanças dela, vendendo lingerie, ela acabou compartilhando do meu desejo com uma amiga, e essa amiga acabou compartilhando, né, a minha história com a dona de um colégio privado em Guará, né, e perguntou se ela não poderia conceder uma bolsa de estudos para uma neta de coração, né, que ela tinha. Existem anjos na vida da gente, né, Renata? Muito, muito. Então, a minha história realmente é marcada pela generosidade das pessoas que passaram na minha vida, né? Como essa senhora que foi, né, e aí conseguiu a bolsa? E eu consegui a bolsa. Tá vendo só? Eu consegui a bolsa e terminei o último ano. E conseguiu aí. passar na universidade pública? Passei. Uau. Qual consegui curso? No curso de administração em Guará, em Guaratinguetá. E consegui terminar os 4 anos de faculdade ali, morando em Cunha, até a metade do curso. E depois a vida vai mudando, né? E algumas coisas aconteceram oportunidades, né? Eu acho que a universidade, não que ela seja necessária para a pessoa ganhar dinheiro, para crescer profissionalmente. Tem muita gente que não sabe nem ler, escrever e que está muito bem obrigada e muito rico por aí porque sabe negociar, né? E a gente vê vários exemplos disso. Mas que a educação, ela favorece e ela abre portas, isso é uma grande verdade, não é mesmo? Sem dúvida. Né? Amplia a sua visão de mundo, né? Amplia, você acaba e conhece muita gente, né? Renata, você vai participar do livro Mulheres do Vale e você vai contar essa história aí pra gente, tintim por tintim, porque é uma história emocionante. Eu conheço a história da Renata e realmente assim, eu me emociono de ler e saber quanta coisa você passou para depois você ser essa mulher de sucesso, essa profissional maravilhosa com esse sucesso todo. E nesse livro você vai contar para a gente? Sim, nesse livro eu vou contar um pedacinho da minha história
dessa trajetória aí, desde a infância, né? Da criança sonhadora, que pensava em desbravar o mundo, né? De conhecer outras culturas, enfim. E Você já morou fora? Já morei também? também. Eu conto um pouco também dessa história, de parte dessa história, né? De Cunha para o mundo. De Cunha para o exterior, de De Cunha Cunha para para o o mundo, né? É. De sair da bolha ali e descobrir muita coisa, né? Essa é a impressão sua de ter que sair da zona de conforto também, né, Renata? Muito nova, né? E uma evolução muito grande como pessoa, como profissional, né? Como ser humano. É aquela história, né? Tá com medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Eu brinco, eu Dá falo, certo. coloca a fralda e vai. É o meu jargão. Eu falo, gente, tá com medo? Não tenha medo. Isso é uma das coisas também que eu falo no livro, né? De aproveitar as oportunidades que aparecem. Porque às vezes a gente traça um plano na cabeça e acha que deveria ser assim. E Deus tal tem qual outros planos a gente pra pensa, gente, né? mas não. Às vezes aparecem outras oportunidades que vão levar para caminhos muito melhores até, né? Então eu conto isso também um pouquinho. Renata, e agora na pandemia, as suas prioridades se modificaram? Eu acho que de todo mundo, né? De ter uma visão por aí mais consciente da vida, né? Ao se deparar com tudo isso que a gente está convivendo, a gente se dá conta do quanto que a nossa vida, do quanto que a gente é vulnerável, né? E que basta isso para a gente não estar mais aqui, né? O impacto realmente da pandemia na vida de todos nós, ele chega a ser cruel, né? Muito, muito. Mas você acha que as pessoas aprenderam a se reinventarem, a recomeçarem, talvez até de uma forma mais dolorosa, né? Porque sair da zona de conforto ou ter que descobrir novas habilidades nem sempre é fácil e nem sempre é gostoso, né? Mas você acha que nesse aspecto a pandemia veio para acrescentar coisas boas na vida das pessoas? Eu acho que sim. Eu acho que tudo, principalmente no começo da pandemia, que exigiu todo mundo ficar em casa, né? Pelo menos parte, né, dos que tem esse privilégio de poder ficar em casa também, que é um outro ponto. Mas eu acho que isso trouxe algo para que a gente possa olhar mais para dentro, né? É um olhar mais interno, né? O que eu estou fazendo da minha vida, o que eu quero para minha vida, de cuidar da vida, não só a vida física, da saúde física, mas da saúde mental, saúde espiritual também, né? Então, acho que a pandemia trouxe muito isso de um olhar mais consciente para si, né? E aí sim, quando você se conhece melhor, te amplia também outras oportunidades. Com o que mais eu posso trabalhar, com quem mais eu posso conviver, o que mais eu posso fazer de diferente para mim, para o outro, para aquele que convive comigo, né? Como eu posso ser especial na vida de alguém, né? Exato. Eu tô aqui para quê, né? Para quem? O que eu vou levar? O sentido da vida, eu acho que o autoconhecimento também, né? É muito importante e essa pandemia fez as pessoas tomarem contato consigo mesmas. Tem gente que não suportou, né? Nós tivemos tantos casos aí de ansiedade crônica, depressão e até suicídio, né? Muita síndrome do pânico e tudo mais. Assim, essa ansiedade mais porque muitas vezes não conseguiu tomar contato consigo mesmo. E a gente deveria ser a nossa melhor companhia, né? Pois é. Porque quando a gente está bem com a gente mesmo, né? Não importa a roupa, não importa o lugar, não importa o entorno que você está bem, né? Mas diz em que paz. o maior gigante que nós temos que enfrentar somos nós mesmos. E os nossos defeitos, né? As nossas sombras, são coisas que a gente não quer mexer nelas, porque dói, né? Dói. E aí as pessoas acabam ficando aí no comodismo. E aí quando chega essa hora de necessidade, realmente acaba surtando. É difícil olhar para as nossas sombras, né? Agora, uma gestora de RH, por exemplo, que você foi para o RH, depois da administração, né? Ela pode auxiliar os funcionários de uma empresa a passar por esse momento tão delicado e complicado da vida? Sim, eu acho que o grande desafio na pandemia para as áreas de recursos humanos, né, foi principalmente trabalhar com a liderança, né? Porque, na verdade, o RH, ele atua como uma ferramenta ali dentro da empresa, né?
quem está no dia a dia no contato com as pessoas são os gestores. Não que o RH também não esteja, né? Não esteja. Mas é como fazer com que as pessoas tenham um olhar com maior empatia, né, para o outro, de entender que o outro não é só um recurso, né? Porque esse é o lance do recurso humano, né? Ele é um recurso também, mas sobretudo ele é um ser humano que está ali, independente do cargo, independente da função, né? Quando a gente começa a olhar para o outro com esse olhar, a gente percebe que, independente do papel dele naquela organização, ele tem os mesmos medos que eu, ele se sente vulnerável também, assim como eu, né? Cada um na sua proporção. Então, o maior desafio nosso na pandemia, no meu ponto de vista, foi isso, de como trabalhar para acolher as pessoas nesse momento onde nem sempre tinha resposta, né? A resposta, vamos para onde? Não sei. E tá tudo bem não saber. Vamos descobrir junto, vamos construir junto. Gente, que coisa mais linda. Vocês entenderam agora a mensagem que essa mulher deixou? E entenderam por que ela está aqui nesse programa? Renata, muito obrigada. Foi um grande prazer, uma honra tê-la aqui. Espero que possamos conversar mais em outras oportunidades. Eu que agradeço o convite e pode me chamar mais vezes que eu venho. Muito bom, obrigada, viu? Espero que você tenha aí gostado do programa de hoje. Foram 3 super mulheres que trouxeram tudo de bom para as nossas vidas. Eu quero agradecer aqui as nossas parcerias com o Estúdio Dona Isabel Rego, Dr. Olavo Costa, cirurgião dentista, Goldfinger, ótica e joalheria e a Casa Comfort, que tem todos os produtos para oncologia, para quem está em tratamento ou em pós-tratamento, e tem muitos tratamentos também terapêuticos maravilhosos, produtos veganos, naturais, orgânicos, vocês precisam conhecer. Um beijo para todos vocês que apoiam e confiam no programa e a você que esteve conosco até agora. Muito obrigada pela sua companhia. Até a semana que vem.